comigo para mais uma parte aqui das séries do meu testemunho. Vai dando o teu like aqui, compartilhando, se inscrevendo, ativando as notificações. E, gente, abençoe a vida de alguém com esses testemunhos. Vamos lá para a parte quase final, porque tem muito ainda pela frente. E você que não assistiu o primeiro vídeo, veja a parte 1, veja a parte 2, veja a parte 3, veja a parte 4, para você ser abençoado em nome de Jesus, pra você compreender o testemunho de Deus falar contigo. Talvez você tá aí do outro lado quebrando a tua cabeça, talvez você tá do outro lado aí rodando no deserto, vivendo em círculo, e Deus quer te libertar. Bora lá! E vocês lembram que num desses vídeos aí que eu contei sobre os meus testemunhos, eu tive um período em que quando eu fiz mais ou menos 2 anos e para 8 meses, em que eu estava completamente revoltada porque meu casamento não tinha sido restaurado. E eu comecei a questionar a Deus, mas eu orei, fiz jejum, fiz campanha, subi monte, eu orava, gente. Na época, a igreja em qual eu congregava, ela era muito próxima à minha casa. E toda a campanha, intercessão de noite, não sei se você já ouviu falar o Gideão 24 horas, eu fazia parte do Gideão 24 horas, então eu fazia parte do tabernáculo também. E eu orava ali, gente, eu ia pra igreja manhã, tarde, noite, madrugada, e eu orava incessantemente, né, com aquele propósito obsessivo, porque é um propósito obsessivo. Hoje eu entendo que Deus não estava dentro de alguns propósitos que eu fiz, que foram um propósito baseado em emoções, não eram propósitos direcionados por Deus. Hoje eu entendo com a minha maturidade. Hoje eu sou uma mulher restaurada, né, após... gente, deixa eu contar aqui, porque é muito tempo. 2014, 2015, 2016, 2017... dezembro desse ano faz quase 8 anos que eu me separei. E aí, perceba, e nessa época eu vivia nesses propósitos, né? Aí nesse período eu me revoltei. Eu deixei o inimigo entrar no meu coração e eu comecei a me tornar uma pessoa amarga. E eu comecei a me afastar da presença de Deus com o conceito de que eu agora tenho que ser feliz, eu agora tenho que casar, eu agora tenho que namorar, eu agora preciso namorar, eu agora preciso ser feliz porque o tempo tá passando. Deus não fez, eu fiz um propósito, Deus não restaurou, ele pediu o divórcio, eu assinei, aconteceu o divórcio. Conclusão, mas entenda algo, quando você endurece o teu coração, como acontece com muita gente, que ela endurece o coração, e eu vou te falar que quase que 90% das pessoas, elas atrapalham o que Deus quer fazer com elas, porque elas endurecem o coração, achando que Deus nunca ouviu as suas orações. Mas eu quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus. Como pastora, como mulher de Deus, Deus não se atrasa em te abençoar. Somos nós que saímos da direção dele, e o tempo não é nosso. O tempo, ele é de Deus. E por que não aconteceu a restauração do meu casamento? Vamos lá, é porque Deus não quis? É porque Deus não me abençoou? É porque Deus não tinha aquilo para minha vida? Então vamos lá. E nesse período eu estava completamente amargurada e frustrada. Aí naquela época eu fui para onde? Pro tal do Facebook. E eu comecei pro Facebook procurar homens, né, com perfil para eu adicionar. E dentro desse adicionar, eu encontrei um rapaz que muito fazia parte do meu perfil. E eu achei bacana, mas aquilo era uma cilada. Satanás já estava preparando a cilada desde quando ele lançou a semente no meu coração e eu deixei a semente entrar. E eu conheci esse rapaz. E eu nunca tinha tido, né, outra relação sexual na minha vida, a não ser do meu casamento, porque eu casei virgem, eu namorei, noivei, casei virgem.
Então a minha adolescência inteira, apesar de eu não ter sido uma moça, uma menina de casa, eu era uma menina completamente, né, revoltada, desequilibrada. Inclusive eu já compartilhei nos vídeos, inclusive no meu livro físico tem também, em todo o meu testemunho. Eu não era uma menina que na minha adolescência eu tinha relações com os meninos. Eu apenas beijava na boca, mas eu nunca tinha transado antes, né, do meu casamento. E eu tinha uma cultura que eu vinha carregando da minha mãe, que era namorar, noivar e casar, e me guardar, porque eu não podia ter relações sexuais antes do casamento. Então era um sonho de desde adolescente, né, eu me casar de véu e grinalda, como eu me casei de véu e grinalda, e eu me casei linda, maravilhosa para o meu marido, me guardando para o meu marido. Então, quando eu entrei nesse processo, que eu estava completamente amargurada, em que eu me afastei de Deus, literalmente, já não frequentava mais igreja, abandonei o meu chamado, abandonei tudo que eu tinha construído lá do meu deserto em 2014, eu já tinha abandonado tudo. Então, basicamente, aquelas orações que eu tinha feito, o jejum que eu tinha feito, era como se eu tivesse jogado tudo pelo ralo, porque eu simplesmente olhei pro alto e falei, agora já chega, eu vou namorar, eu vou beijar na boca, eu vou ficar e tá tudo bem, é assim que vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. E eu conheci esse rapaz através do Facebook, e a gente conversava dia e noite, até que um dia ele veio me encontrar. Então eu praticamente fiquei apaixonada por esse rapaz, né? Porque eu não amava esse rapaz, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Para preservar a minha vida, porque eu sei que o povo vai deixar comentário aqui. Mas ele tinha algo que me levava a ficar com ele, né? Então, era algo que eu não tive no meu casamento, então eu permaneci com aquele rapaz há mais ou menos 1 ano e pouco. Só que desde quando eu comecei a namorar aquele rapaz, eu sabia que não era de Deus para minha vida. Eu sabia que não era o que Deus tinha para minha vida e que não era a hora de eu ter nenhum relacionamento. Por isso que eu quero te falar aqui, para você não atrasar o que Deus tem para sua vida por conta da desobediência. Então eu desobedeci à voz de Deus e eu colhi frutos. Gente, acredite, essa minha desobediência me trouxe grandes frutos de destruição emocional e espiritual em todas as áreas, e eu vou entrar muito profundo um pouquinho nesse assunto. E a minha mãe, quando bateu o olho naquele rapaz, a minha mãe disse assim, não é para sua vida. Esse rapaz tem algo de ruim dentro dele e não é para você. E quando nós começamos a namorar, a gente brigava muito, porque ele era obsessivo, ele era possessivo, ele era ciumento. E por conta daquela relação sexual, eu e ele, a gente não conseguia terminar, porque eu já falei sobre esse vídeo aqui, quando você se conecta a uma outra pessoa em laços de alma, você tem que orar para quebrar esse laço de alma, essa ligação de alma que é ligada no mundo espiritual. Por isso que há muitas relações que elas vão e voltam, e a pessoa ela até pensa que ela tá rompendo, daqui a pouco ela volta. Ela termina, ela bloqueia, daqui a pouco ela tá desbloqueando e voltando, porque é uma relação espiritual que você tem com essa pessoa. E acredite, eu comecei a ter o mesmo comportamento que esse rapaz. Eu comecei a ter o mesmo comportamento que esse rapaz. Eu comecei a ser uma pessoa agressiva como aquele rapaz. Ele gritava, eu gritava. Ele começou a me agredir, eu comecei a agredi-lo também. E por muito tempo nós vivemos nessa relação, e era uma relação de constante brigas, ameaças, faca, até que um dia, né, a gente foi parar na delegacia, e aí começou a envolver, né, o meu passado com aquela relação. Gente, eu vivi um verdadeiro tormento espiritual, emocional. Naquela época, eu vou tentar colocar aqui pra vocês aqui no vídeo aqui, vou tentar colocar pra vocês aqui, inclusive aqui, uma foto minha que muito me marcou. Eu parecia que eu cheirava pó, parecia que eu era uma mulher que estava lá
cheirando pó na Cracolândia, que eu tava lá no meio dos cracudos, porque o meu semblante era de uma mulher completamente opressa. E acredite, eu constantemente, eu sentia Deus falando comigo, não é pra você. Só que eu não conseguia sair daquilo. Então eu tava naquele contexto, eu tenho que ser feliz, tem que ser feliz. E um dia eu tava tão mal. Foi depois de uma briga que nós tivemos. E eu ao mesmo tempo eu senti o Espírito Santo falando comigo, aí vinha o diabo me acusando, me oprimindo. E ao mesmo tempo eu ficava, eu tenho que estar nessa relação porque eu tenho que sustentar, porque eu estava tentando provocar algo em alguém lá no meu passado, para mostrar para esse alguém que ele tinha me perdido, que agora eu estava feliz. E não só para ele, existia uma carência, existiam muitas coisas dentro de mim que ainda não estavam resolvidas e curadas. Então eu queria provar lá pro passado, pro meu ex, que eu estava feliz e que eu ia casar e que agora eu estava bem, quando na verdade eu passei por uma situação que eu inclusive estava na casa desse rapaz e meu filho estava lá. Meu filho era muito pequenininho na época e aquele rapaz, ele ameaçou, agrediu meu filho. Foi quando ali, pra mim, já tinha, eu botei um ponto final. Só que eu achei que eu estava dando um ponto final, mas eu não estava conseguindo dar aquele ponto final. Esse rapaz, né, tentou se matar algumas vezes, tomando medicamento, né, por conta desse término, mas ele me adoeceu em todos os aspectos. E na verdade não foi esse rapaz que me adoeceu, foi o que estava nele, o inimigo que usou ele muitas vezes, porque eu tenho misericórdia e compaixão desse rapaz, que na verdade foi uma vítima, né, do inimigo. E na verdade eu deixei entrar no meu coração a cegueira espiritual. Por isso que você tem que ter cuidado quando você achar que as coisas estão tranquilas, de que tá tudo tranquilo, de que agora tá tudo ok, que você tá muito forte. Tome cuidado, que aí é nessa hora que o diabo vem e te passa uma rasteira. E aí eu quero te contar um episódio muito forte que eu passei, em que ali que eu via que ele era literalmente o diabo, né? E que Deus me mostrou. Eu sempre tive discernimento espiritual até antes da minha separação. Eu sempre tive experiências com Deus. E nesse dia foi quando eu tive uma experiência muito forte. A gente tinha acabado de ter relação sexual e ele se manifestou, né, em cima da minha cama. E ele olhou dentro da minha cara e ele falou assim: fecha a porta. Eu nunca me esqueci. E eu falei: por que eu tenho que fechar a porta? Ele: fecha a porta porque eles vão entrar. E eu tive muito medo. E eu tava no escuro e eu me lembro que ele disse assim: eu vou te matar. Fecha a porta porque eles vão entrar. E ali ele falou o nome de uma entidade. E ele estava manifestado. E ele disse: ora por mim, você não é mulher de Deus, ora por mim. E eu comecei a sacudir ele, e eu me sentia condenada, acusada, e eu comecei a sacudir ele. Eu falei: para, pelo amor de Deus, eu estou com medo. Ele falou: é pra você ter medo mesmo. Ora por mim, ora por mim. E ali eu não orei por ele porque eu estava em pecado, com legalidade na minha vida. E ali eu vi o quanto eu estava dominada por aquele espírito de encantamento, porque eu estava encantada, não era amor, não era uma relação de Deus, e era algo movido ao meu emocional, ao meu espiritual. Na verdade, eu me lembro que aquela noite eu passei uma noite em claro, e no outro dia ele pegou uma faca, tinha quebrado o meu telefone, e ele pegou uma faca, quebrou meu espelho, minha casa estava praticamente destruída por uma briga que nós tivemos. E ele começou a dizer que não ia embora, se eu não me engano, essa situação aconteceu na minha casa, não me recordo. Eu não me recordo exatamente, gente, as cenas, os locais. Mas eu lembro que ele bateu o pé, disse: eu não vou embora. E ali eu vi que eu tava num buraco que parecia que nunca ia acabar, que nunca ia ter fim. E todo dia eu acreditava que ele iria mudar. Simplesmente porque existia uma ferida na minha alma, de um divórcio, de uma traição. E aquele rapaz, ele era também consumidor, né, de pornografia. Eu acabei também, né, criando essa prática que trouxe muitos danos emocionais e espirituais para mim. Eu colhi consequências de muitos anos
De muitos anos, não. Após esse término, eu colhi consequências há mais ou menos uns 2 anos depois, né? 1 ano e meio depois, eu não me recordo, mas vamos botar aqui 1 ano. Eu praticamente fiquei num buraco no fundo do poço. Num fundo do poço infindável, que eu achei que eu nunca fosse conseguir sair de lá. E ali eu me lembro que o dia que eu vi que não dava mais, e acredite, em todo o tempo eu ouvia a voz do Espírito Santo, mas havia um espírito sobre a minha vida que eu não conseguia me libertar daquilo. Por isso que uma outra pessoa, quando ela tá no pecado, ela fica cega espiritualmente, porque há esse laço. Por isso que você não deve ter relação antes do casamento, porque a partir do momento que você se une a uma outra pessoa através do sexo, você vai ter, como se, assim, ó, o mesmo espírito que tá nela, o diabo, o demônio que tá nela, ele também vai se unir a você. Por que tem pessoas que elas começam a mentir a partir de um relacionamento? Você quer ver um exemplo? Eu que atendo muitas pessoas, você que precisa de ajuda, né, que precisa se libertar disso, ó, na descrição aqui do vídeo, você pode entrar em contato aqui também, que eu posso te ajudar com a mentoria individual. Quer ver uma coisa? Melhor ainda, eu vou falar de mim, que eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Eu não era uma mulher mentirosa. Dentro dessa relação, ele mentia, eu comecei a mentir também. Ele era uma pessoa oprimida, opresso, ele era um cara manipulador, ele era um cara agressivo. Eu comecei a ser agressiva, manipuladora, a ter as mesmas falas que ele. Por quê? O nosso espírito se uniu com a relação sexual. Então, a palavra de Deus fala que quando é que você se torna um com uma outra pessoa? Quando você tem relação sexual com ela. Por que a palavra de Deus fala largar pai e mãe e se unir à sua mulher, e assim se tornam uma só carne? Por isso que é muito sério quando você se une a uma outra pessoa sexualmente, quando você não está casado. Você também pega para si os demônios que estão com ela, você pega para si hábitos que ela tem, você pega para si situações em qual ela tá, você acaba tendo a mesma atitude, o mesmo comportamento e a mesma fala. Então eu vou aqui no próximo vídeo te passar mais um pouquinho do que aconteceu, como acabou essa situação, e o quanto talvez você que está aí me assistindo também está preso espiritualmente. Você não entende por que a sua vida não rompe, por que você está preso lá atrás, né? Ou até no dia de hoje, a uma pessoa, tanto sexualmente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.